Eu quero meditar na palavra de Deus, trazer a mensagem da palavra de Deus nesta manhã, com o título Seguidor ou Discípulo. Esse é o título da mensagem, Seguidor ou Discípulo. E para isso, eu vou pedir para vocês, por favor, abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Esse texto aí é só uma parte de todo o trâmite do Evangelho de João, que daqui a pouquinho a gente vai dar um panorama no Evangelho de João. E a gente vai ficar pensando nesse tema, seguidor ou discípulo. O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Ouvindo isto, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, e quem pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visses subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui diante da tua palavra. Como o apóstolo Pedro diz: para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Pai querido, que teu Espírito traga as lições que precisamos aprender, saber. Fazendo isso tudo, assim te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amados, reparem que o Evangelho de João, ele é muito longo. Ele tem 71 versículos. E nesse capítulo 6, temos a narrativa de muitos acontecimentos, de muitas coisas que aconteceram com Jesus, envolvendo também os seus discípulos. Eu quero fazer assim um panorama geral de todo o capítulo 6, para a gente entender tudo o que aconteceu, e aí sim chegarmos nesse ponto da palavra que eu li agora há pouco. O versículo 2 do Evangelho de João, presta atenção nisso, diz assim, versículo 2: e uma grande multidão o seguia. Então, onde Jesus estava, uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão o seguia. Por que a multidão seguia Jesus? Porque via os milagres, porque via os prodígios, porque via as curas que Jesus praticava. Então eu imagino que dessa grande multidão, boa parte era de curioso. Tinha tanto curioso lá, querendo ver um milagre, querendo ver um espetáculo. Tinha tanta gente querendo ver uma cura. Tinha tanta gente querendo ver um prodígio. E o versículo 2, uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Mas uma boa parte também seguia Jesus por causa da crença, da fé. Acreditavam sim em Jesus.
E por causa, então, desses milagres e prodígios, a multidão acompanhava Jesus. E Jesus toda hora fazia um milagre. Tudo isso que eu estou falando agora, vou começar a falar agora, está dentro do capítulo 6. Depois, com calma, você lê todo o capítulo 6, até o versículo 71. Tem muita informação relevante. Jesus faz milagres. Sabe o que ele faz? Ele multiplica os pães. Como é que ele fez isso, irmão Batista? Eu não sei. Eu sei que ele começou a multiplicar os pães e alimentar a multidão, ninguém saiu com fome. Está no capítulo 6. Ele alimentou a multidão que o seguia. Só que aí, os homens dessa multidão pensaram, epa, esse homem aí, ele faz curas, ele faz milagres, esse homem aí tem poder, o que nós vamos poder fazer? Vamos segurá-lo aqui, vamos elegê-lo, vamos proclamá-lo como rei. Não vamos deixar que ele fuja daqui, não. Vamos deixar ele aqui para que ele seja o nosso rei. Olha só, um rei que traz cura. Se a gente ficar doente, ele vai curar. Se a gente tiver fome, ele vai alimentar. Se a gente precisar de algum poder sobrenatural, ele, como governo, como rei, solucionará os nossos problemas. Então quiseram prender Jesus. E o que Jesus teve que fazer? Ele teve que sair dali. Por quê? Porque o propósito de Jesus não era para ser rei, não era para ser governo. Então Jesus teve que sair dali. Jesus dispensa a todos os discípulos, fala para eles assim, olha, vocês pegam o barco, vão na frente, podem ir. E fala para a multidão, vocês também podem ir para a casa de vocês. E Jesus se retirou por um momento. Mas quando Jesus se retirava por um momento, não era para ficar ocioso, sem fazer nada, não. Quando Jesus se retirava, certamente ele ia orar. Certamente ele ia pedir sabedoria ao Pai Celestial. E o momento de Jesus, o momento a sós, demorava muito. Jesus sozinho com Deus demorava horas e horas orando. E nesse interim, os discípulos pegaram os barcos, foram lá longe, bem longe. A multidão se dispersou, Jesus ficou ali sozinho, provavelmente orando. Quando ele saiu da oração, olhou, já não tinha mais ninguém por perto, e Jesus pensou, agora eu vou atrás dos meus discípulos. Aí ele opera outro milagre. Ele fala, como é que eu vou atrás dos discípulos? Nem vejo eles mais, está longe demais, o mar, eles foram de barco. Sabe como que Jesus vai atrás dele? Andando sobre as águas, como se fosse assim terra firme. Imagina o mar e Jesus andando sobre as águas, terra firme. Foi seguindo, outro milagre. Aí Jesus, então, chega até os discípulos, conversa um pouquinho com eles, vira a noite, no outro dia cedo, novamente, está lá de novo, a multidão, todas aquelas pessoas reunidas de novo, pergunta para Jesus como é que ele chegou lá. E o que a multidão queria novamente? A multidão queria ver prodígios. O que ela queria novamente? A multidão queria curas. O que eles queriam novamente? A multidão queria pães. Jesus então, percebendo que a multidão só o seguia por causa dos milagres, que a multidão só o seguia por causa dos pães, que a multidão só estava com ele ali por causa da cura, dos prodígios, dos milagres. Jesus então conversa duro com a multidão. Jesus então se impõe diante da multidão, dizendo para a multidão o seguinte: olha, vocês estão me seguindo por causa do pão, porque vocês têm fome, estão atrás de mim por causa do pão. Vocês sabem que eu posso alimentar vocês com o pão, mas só que o pão que vocês estão atrás, o pão que vocês estão buscando, é um pão perecível, que vocês comem ele agora, e daqui a pouco vocês vão ter fome de novo. Eu quero que vocês saibam, o discurso de Jesus, eu quero que vocês saibam que vocês têm que me seguir, não é pelo pão perecível,
Não é pelo pão que você come agora e daqui a pouco você tem fome de novo. Não é por isso que eu quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês me sigam porque eu sou o pão da vida. Todo mundo ficou espantado. E Jesus declarava, eu sou o pão da vida. E quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele é o alimento espiritual para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso coração. E Jesus dizia, eu sou o pão da vida. O alimento que vocês precisam é o pão espiritual. O alimento que vocês precisam é o pão para as vossas almas. O alimento que vocês precisam é o pão que nutre vocês espiritualmente. Então Jesus aplicou esse sermão, coisa que a multidão não queria ouvir. Mas aqui eu abro um parênteses. Nem sempre Jesus, nem sempre a palavra de Deus vai falar, vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, gente. E isso era uma mensagem, um sermão que a multidão não queria ouvir. E Jesus então começa a dizer que ele é o pão da vida, e a multidão não gosta disso aí não. E além do mais, Jesus não diz que ele é só o pão. A multidão diz, Jesus falou para a multidão que ele é o pão, e que as pessoas tinham que se alimentar dele, da carne dele. Ué, canibalismo? O que é isso aí? Que loucura é essa daí? Como é que a gente vai se alimentar desse pão, dessa carne? A multidão não gostou desse sermão, e começaram a fazer o quê? Criticar. Começaram a fazer o quê? Reclamar. Começaram a fazer o quê? Se dividir. Isso aí eu não quero ouvir não. Pior, começaram a abandonar Jesus. Vai saindo um, não quero ouvir isso aí não. E vai outro, e 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 vai indo, e vai indo, vai indo. E de repente Jesus olha assim, só estão os 12 discípulos. A multidão foi toda embora. Ninguém queria ouvir isso aí, não. Todo mundo foi embora. E Jesus se aproxima dos 12 e diz diretamente para os 12. Talvez eles estivessem assim perfilado, enfileirado. E Jesus diz para os 12, e vocês? Vocês também não querem ir com a multidão? Vão lá vocês, pode ir, vai lá. Daí Pedro toma a frente de todos e diz para Jesus, Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E Pedro diz mais, além de palavras de vida eterna, Senhor, nós cremos e nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. A resposta de Pedro foi essa. Amados, agora trazendo aqui para nós hoje, no nosso contexto hoje, no nosso século hoje, o que tudo isso aqui, eu apenas resumi todo o capítulo 6 do Evangelho de João, eu fiz um panorama assim no Evangelho para a gente se situar. Só que trazendo esta situação para nós hoje, o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Na verdade, hoje, eu diria para você que nada mudou. Muitas pessoas também hoje, nesse século, seguem a Jesus por curiosidade. Tem muita gente seguindo Jesus por curiosidade. Tem muita gente seguindo Jesus por interesses. Tem muita gente que segue Jesus. Olha, eu quero seguir Jesus. Jesus eu quero, mas me comprometer com Ele, aí não. Aí não. E tem gente que pensa assim. E tem muita gente que segue Jesus, mas não prioriza o reino dos céus. Tem muita gente que faz isso. E pior, tem muita gente que segue Jesus hoje, tem muita gente que segue Jesus por causa de quê? Por causa das bênçãos. Bênçãos espirituais. Eu vou seguir Jesus sim. Eu preciso de uma cura. Eu vou seguir Jesus, quem sabe a igreja ora, eu seja curado. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que segue Jesus pensando, olha, eu estou desempregado, eu vou para a igreja, eu vou começar a seguir Jesus.
Aí a pessoa arranja um emprego e ó. Tem outros que seguem Jesus para que, quem sabe, Jesus resolva um problema ali que ele tem na família. Quem sabe eu vou seguir Jesus para que Jesus resolva um problema meu financeiro ou de alguém financeiramente. Então eu vou seguir Jesus. Quem sabe ele resolve esse problema, não consigo resolver. Ou seja, nada mudou. A multidão de pessoas curiosas, interesseiras, de pessoas que não têm compromisso com Cristo, de pessoas que não priorizam o reino de Deus, e a multidão de pessoas que só têm o interesse de seguir Jesus para que Jesus resolva alguma situação, algum problema. Parece que a multidão é a mesma. Mas, amados, deixa eu te perguntar, uma pergunta muito direta. O que nos motiva ser um discípulo? O que nos motiva em ser um discípulo? Desse texto de João capítulo 6, do versículo 60 a 69, eu quero extrair 4 lições, ou 4 verdades para a nossa vida, considerando o tema desta mensagem: seguidor ou discípulo. Você quer ser um seguidor ou você quer ser um discípulo? 4 verdades que eu quero compartilhar com vocês. A primeira verdade está lá no versículo 66. Vamos voltar lá no versículo 66. A primeira verdade está aí. Diz o seguinte: por causa disto, por causa do sermão de Jesus, que ele disse que era o pão da vida, e que as pessoas não teriam que segui-lo por puro interesse, mas se alimentar desse pão espiritual que ele era oferecido. Então, por causa disso, versículo 66, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos eram interesseiros. Mas só que Jesus, a verdade que eu vou dizer é essa: Jesus aplicou o duro sermão, as pessoas começaram a se retirar, foram embora. A verdade é que Jesus também não saiu correndo atrás de ninguém, não. As pessoas vão embora, Jesus, ei, não vai embora não, volta aqui. Ei, não vai embora não. Oh, por favor, foi um mal entendido. Ei, não foi isso que eu quis dizer, volta aqui, volta. Não. Isso não aconteceu, não. As pessoas foram embora, saíram, mas Jesus não correu atrás de ninguém. Essa é uma verdade. Sabe o que significa isso, meus amados? Significa que Jesus não depende de nós. Jesus não depende de mim, Jesus não depende de ninguém. Ele é completo em si mesmo. Porém, Jesus não depende de nós. Ele pode até contar conosco. Ele conta com a igreja, conta comigo. Ele pode até contar. Mas depender, ele não depende de nós. E também ele não sai correndo atrás de nós, não. E também tem muita gente que abandonou o evangelho, está pensando que vai um anjo na casa dele. Ô filhinho, um anjo, volta para a igreja. Ô filhinho, volta. Isso não vai acontecer não, irmãos. É a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês, diante desse texto, do Evangelho de João, é no versículo 66. Aliás, desculpem, versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12: e vós? Vocês também não querem ir com eles? Jesus viu que a multidão ia embora, ficou os 12 lá. E vocês? Não querem ir? Olha a pergunta que Jesus faz para eles, hein? Amados, na minha opinião, não está na Bíblia não, é meu pensamento. Você sabe que pregador pensa muito, né? Na minha opinião, eu acho que quando Jesus perguntou isso, sugeriu isso para os discípulos: e vocês? Vocês aí, querem ir com eles? Vão. Eu acho que quando Jesus fez essa pergunta, ou fez essa proposta, eles ficaram em silêncio. Eles olharam o movimento das pessoas indo, e eles ficaram em silêncio, imaginação minha, ficaram todos em silêncio. Porém,
no silêncio, e o porta-voz era Pedro, decidiram: não, Senhor Jesus, nós não queremos ir embora. É melhor ficar com o Senhor. Nós queremos ficar com o Senhor. Decidiram ficar com Jesus. Deixa eu te perguntar. Você vai continuar seguindo Jesus se Ele não te curar? Deixa eu te perguntar. Você vai continuar seguindo Jesus se Ele não te abençoar? Deixa eu te perguntar, você vai continuar seguindo Jesus se Ele não fazer o que você quer que Ele faça? Os discípulos decidiram, independente de Ele fazer o que eu quero ou não, independente se Ele me abençoar ou não, independente, os discípulos pensaram, independente se Ele me curar ou não, eu quero é ficar com Jesus. Terceira verdade, versículo 68. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Talvez ele até abriu a mão assim: Senhor, para onde iremos nós? Não tem para onde ir não. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é importante, meus amados. Eu chamo tua atenção nesta hora. Pedro está dizendo o seguinte, Pedro está afirmando, Pedro está reconhecendo, coisa que eu, você, nós deveríamos fazer, reconhecer a importância da palavra de Deus. Importante não é quem prega, importante é a palavra. Pedro está reconhecendo isso, está afirmando isso. Pedro está valorizando que o importante é a palavra. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras, nós queremos seguir essa palavra aí, ó. É um reconhecimento. E esse reconhecimento é o reconhecimento de um discípulo que valoriza a importância da palavra. Um discípulo que valoriza a importância da palavra. Amados, nós precisamos sim, senhores, valorizar a palavra. Eu preciso dar mais valor à palavra. Deixa eu te perguntar, o que seria da igreja se não tivesse palavra? Pega a Bíblia, não precisa mais trazer Bíblia, não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais pregação, não precisa mais nada disso. Imagina, seria um horror. A igreja sem palavra se transformaria, sabe no quê? Num clube social. A igreja sem palavra, sabe o que queria se transformar? Numa ONG. A igreja sem palavra, sabe o que iria se transformar se tirasse a palavra da igreja? Em nada. Meros encontros sociais. Olha a importância da palavra, gente. O que seria da igreja sem a palavra? Sabe, a palavra de Deus, em todo momento ela mostra o agir poderoso de Deus em toda a história da humanidade, inclusive hoje. Toda a história da humanidade. Aqui, ó, palavra. A importância. Deus revela a sua vontade para mim. Qual que é a vontade de Deus para mim? Ela emana da palavra. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? É através da palavra, eu lendo, eu buscando, eu obedecendo, eu me submetendo a esta palavra. Deus revela a sua vontade para a igreja pela palavra. A importância. E através da palavra é que tudo acontece. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Não era quadrada, não era redonda, não tinha forma. E disse Deus, palavra, haja luz. E veio a luz. Para mim, o maior milagre que existe, não é um cego ver,
não é um paralítico andar, não é um acontecimento sobrenatural. Para mim, o maior milagre que existe, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Sabe o que é que diz? Diz lá: e o verbo, a palavra, se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Isso é o maior milagre, é o maior milagre. O verbo, a palavra, se personificou, se transformou, virou uma pessoa, Jesus Cristo, o verbo, a palavra, e habitou entre nós. Esse para mim é o maior milagre que existe. Palavra. Por isso que eu, você, nós, igreja, crente, salvo, precisamos cada vez mais valorizar, reconhecer essa palavra. E última lição que nós podemos trazer para nós, está ali no versículo 69, que diz o seguinte, versículo 69 é a última lição. E nós cremos, Pedro falando, nós, Senhor, não temos para onde ir, só Tu tens as palavras, nós queremos é o Senhor, queremos Sua palavra, queremos Seus ensinamentos, Senhor, isso enche o nosso coração. E ainda Pedro continua, versículo 69, e nós cremos, joia, e sabemos, melhor ainda, crer e saber, melhor ainda. E ele diz, nós cremos e sabemos que Tu, Senhor, é o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos duas situações: a situação de crer e a situação de saber, de entender. Crer, um discípulo, e todos, e eu e você, discípulos, nós também precisamos crer e nós também precisamos saber. Mas crer em quê? Crer nas promessas, crer na salvação, crer na vida eterna, crer na maravilhosa graça de Jesus, crer no perdão dos nossos pecados, crer na misericórdia de Deus. Nós precisamos crer. E saber. Nós também precisamos saber. Às vezes a gente esquece. A gente sabe, mas a gente esquece. Mas a gente precisa saber novamente. O discípulo sabe que para obedecer Jesus tem um preço alto. Para obedecer Jesus tem um preço alto a ser pago. O discípulo sabe que ele tem um compromisso com Deus e ele deve honrar esse compromisso. E o discípulo sabe também que ele tem um testemunho a ser dado. Essa é a vida do discípulo. Por isso que essa mensagem eu trouxe o título. Deus trabalhou mais ou menos um mês no meu coração com essa mensagem. E é gostoso. Eu fui escrevendo, meditando, orando, ressaltando, lendo, relendo. E eu cheguei nesse título: seguidor ou discípulo? E para finalizar, para responder essa pergunta, seguidor ou discípulo, eu trouxe aqui uma ilustração. O autor não sou eu, dessas palavras, é um missionário chamado Walter Nelson dos Santos, um missionário. E ele trouxe essa meditação que diz assim: seguidor ou discípulo? Presta atenção. O seguidor espera pães e peixes. Seguidor. O discípulo é um pescador. O seguidor luta para crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor se ganha. O discípulo se faz. O seguidor gosta de afago. O discípulo gosta de serviço e do sacrifício.
O seguidor entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. O seguidor espera que lhe apontem a tarefa. O discípulo é solícito em tomar a responsabilidade. O seguidor quase sempre murmura e reclama. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor pede que o visite. O discípulo visita. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo sonha com a igreja real. O seguidor diz: que bonito. O discípulo diz: eis-me aqui. O seguidor espera por um avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento da igreja. O seguidor o seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo aproveita as circunstâncias para exercitar sua fé. O seguidor é valioso. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Seguidor ou discípulo? A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, a Tua palavra foi entregue para a igreja, Pai. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu sempre digo, e é a grande verdade, o Senhor primeiro fala com o pregador, o Senhor primeiro fala com a pessoa que irá pronunciar o Teu Evangelho. E o recado que o Senhor trouxe para a igreja esta manhã, nesta hora, é sobre a importância da palavra, é nosso posicionamento como discípulo, é nossa valorização pela Tua palavra. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus, que esta igreja está reunida aqui por causa da Sua palavra. Eu tenho plena convicção, meu Deus, que todos nós, debaixo desse teto, até esse nenezinho de colo aí, que não entende absolutamente nada, mas ele também é abençoado pela Tua palavra, Pai. Assim eu agradeço pela Tua palavra, te louvo pela Tua palavra. Dá sabedoria, meu Deus, para pregar a Tua palavra. Dá sabedoria, meu Deus, para continuar firme e forte, pregando a Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus...